Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Sejam todas bem-vindas para essa sessão da tarde. Sejam bem-vindos para a continuidade da celebração de 38 anos do Centro Sai Baba de Vila Isabel. Então, de 38 anos da organização Sai Baba no Brasil. Primeiro, parabéns a todos os membros do centro, à diretoria do centro. Eu me sinto muito honrado, de estar podendo participar dessa celebração, porque eu acredito que não tenhamos como mensurar a importância da organização Sai Baba no Brasil e, consequentemente, desse centro, que é a fonte, a gente pode dizer assim, é a origem e se mantém firme aí durante essas quase 4 décadas. Então, eu espero estar à altura aqui. Não, dessa criança celebração. jogando Palmeirinho, gratidão pelo contato, pelo convite. Então eu vou falar uns minutinhos com vocês e logo em seguida nós teremos uma imensa, também imenso é aquilo que não pode ser medido, a imensa felicidade de ouvir o Emana Mantra, um grupo musical que nasce em Niterói, mas hoje viaja pelo Brasil fazendo satsangs. Então estão ali Pedro e a Lúcia, gratidão pela presença de vocês também. E cantar com Emana Mantra, o Sai Baba diz que o canto devocional na nossa era é uma das práticas espirituais mais potentes, e cantar com Emana Mantra, vocês vão ter essa experiência, como já tiveram mais cedo nos cantos devocionais aqui, essa possibilidade de purificar o coração para ver a Deus. Então eu vou convidar que todos unam as mãos em prece e vibramos 3 vezes a sílaba sagrada Om. Inspira. Então, gostaria de iniciar citando 3 maneiras de se relacionar com a prática espiritual. Sai Baba diz que é muito importante para todos nós. Em verdade, mais que importante, é fundamental. São 3 coisas fundamentais. Qual a diferença de uma coisa importante para uma coisa fundamental? Uma coisa importante eu posso substituir por outra importante. O que é fundamental, eu não posso substituir. E quando eu falo de visão, de direção, temos que entender o seguinte: se nós não temos a visão correta, a direção correta, às vezes empreendemos esforço, mas vamos para o lugar errado. E existe esse risco na prática espiritual? Certamente sim. A nossa prática pode se tornar egoísta, a nossa prática pode se tornar displicente, a nossa prática pode se tornar mecânica, automática. Enquanto a prática tem que ser consciente, enquanto a prática tem que ser altruísta.
E essas 3 visões que Swami sugere para todos nós têm justamente relação com o altruísmo e principalmente com o autoconhecimento. Nós usamos muito na nossa cultura o termo autoconhecimento, mas o autoconhecimento sugerido na nossa cultura não é o mesmo que o Sai Baba sugere. Muitas pessoas falam assim: eu gosto muito de autoconhecimento, estudo astrologia, e está perfeito, eu considero a astrologia uma ciência muito interessante e que traz benefícios, mas o Sai Baba não fala desse tipo de autoconhecimento. O que ele chama de autoconhecimento é que você se recorde daquilo que você verdadeiramente é, e aquilo que você verdadeiramente é nunca nasceu e nunca vai morrer. Vocês entendem por que não é a mesma coisa que saber se é Gêmeos, Escorpião, Aquário, Capricórnio, que tem o seu valor no que diz respeito à pessoa e o seu desenvolvimento no mundo. Mas Sai Baba, ele veio para nos ajudar a despertar a consciência do Atma, da centelha divina de Brahman. Essa é a visão. Então ele diz o seguinte: é muito importante que vocês me reconheçam como uma encarnação de Deus. A própria consciência divina assumindo um corpo humano, e assumindo um corpo humano para que tenhamos mais facilidade de nos comunicar com o próprio Deus. Enquanto não acessamos dentro de nós essa luz, que é onipresente, é a consciência plena, a consciência total, ela toma uma forma externa que se assemelha à forma com a qual a gente se identifica para facilitar a nossa comunicação. Então esse é o primeiro ponto: creiam na minha divindade. E o segundo ponto: creiam também que todos vocês são potencialmente divinos. Em verdade, somos essencialmente divinos, plenamente divinos, mas como estamos esquecidos disso, ele coloca assim: creiam que vocês são potencialmente divinos, que a qualquer instante vocês podem despertar. Quando estamos no Centro Sai Baba de Vila Isabel, que é o primeiro Centro Sai Baba no Brasil, de alguma forma estamos num local tão sagrado. Quantas reuniões, quantos cânticos, quantos estudos. A presença de Sai Baba aqui vibra de uma maneira que favorece demais o terceiro ponto. Eu vejo Sai Baba como Deus, eu sei que aquilo que eu sou é Deus e nesse instante eu estou esquecido disso. E qual é o terceiro ponto? Pratiquem ou vivenciem o que eu ensino, a minha mensagem, para despertar a consciência divina nesta encarnação. Aí a mente reage assim: meu Deus do céu, mas quem sou eu para me perceber como divindade nessa encarnação? Eu brinco que o ego pega o Atma Vichara, que é a auto-investigação do Atma, do eu verdadeiro, e que se caracteriza também por essa pergunta: quem sou eu? O ego pega isso e inverte. Ele diz assim: mas quem sou eu para me perceber como Deus? O nome disso é pseudo-humildade. É o ego se fazendo de humilde para se manter no controle. Jesus trouxe essa mensagem para nós 2000 anos antes do Sai Baba: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Acordem, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade que Swami está me dando aqui com vocês para enfatizar muito o que Sai Baba oferece para a gente. Ele diz assim: eu tenho tanto para oferecer para vocês, mas vocês me pedem tão pouco. Aí o ego responde assim: mas como pouco, Swami? Eu peço saúde, eu peço recurso financeiro, eu peço uma boa casa para morar, eu peço para poder ir para a Índia todo ano. Não é, Deus Arena? Como eu peço pouco, né? Eu peço para o meu time ser campeão, eu peço tudo que eu posso pedir. Gente, eu me recordo de uma palestra que eu ouvi em Belo Horizonte, de um cardiologista indiano que operava nos Estados Unidos, aí virou devoto de Sai Baba de uma forma incrível. É Dr. Violet o nome dele, eu não me recordo. Mas
ele diz que ele teve uma juventude muito longe da espiritualidade, mesmo sendo indiano. E quando foi para os Estados Unidos, ficou mais egocêntrico ainda, palavras dele. Mas de repente, numa volta que ele fez para visitar, ou para resolver alguma coisa na Índia, ele teve acesso a Swami, de uma forma milagrosa. E reconheceu Swami como avatar. Depois de ver milagres, ele foi tocado profundamente. E ele disse assim para Swami: Swami, eu devo ter feito alguma coisa de extraordinária na minha vida passada para que nessa vida eu estivesse contigo, porque nessa vida não foi. Aí o Sai Baba falou assim: na vida passada não, pelo menos nas outras 100. Quando nós afirmamos que somos o Atma eterno e infinito, isso é, além do espaço e além do tempo, o que é 100 anos nesse corpo? O que são 100 encarnações? Quanto é 100 vezes 100? Dá 10 mil, é isso? É isso? São 10 mil anos. Nada. Então, quando nós achamos que nós pedimos muito, nós não estamos pedindo nada, porque tudo é passageiro aqui, tudo muda, nada é real. Então, Swami diz: eu estou aqui para oferecer para vocês, ele está aqui agora, gente. Eu não estou filosofando aqui, não. Eu estou fazendo uma afirmação. Swami está aqui e agora. A divindade está conosco, buscando lembrar que nós não somos diferentes dele. E ele nos pede uma coisa nos seus discursos: vivam para isso, não deixem para depois, aproveitem o momento, aproveitem um instante. Então, me reconheçam como a própria divindade, Deus tomando uma forma. Lembrem que vocês essencialmente são isso, estão esquecidos. Relembrem disso neste instante, ou pelo menos neste instante estejam abertos para essa realização. Então esse é o primeiro ponto. Depois Swami disse para a gente que nós podemos nos relacionar com Deus de 3 formas. A primeira é vendo Deus fora. Eu ainda estou muito identificado com a minha percepção sensória, tenho dificuldade de olhar minimamente para dentro. Seja bem-vindo, Gilberto, Fátima, que bom ver vocês, sejam bem-vindos. E acabo me relacionando com Deus externo. Eu sou uma pessoa, e eu posso ver Deus no céu, ou Deus como uma pessoa que surge na minha frente, através de Sai Baba, Jesus, Buda. Então, essa é uma forma dualista de se relacionar com Deus, e super válida, tá bom? É uma maneira de se relacionar com Deus. A segunda é percebendo que Deus está dentro de nós, mas eu ainda me percebo como uma pessoa, ou como uma alma separada dele, mas sei que ele surge como um mestre, ou que eu posso me relacionar com ele numa outra dimensão, ele é capaz de falar comigo de lá, e quando eu oro ele me ouve, mas eu posso perceber que está dentro de mim, que mora no meu coração. Eu fecho os olhos, silencio, e realmente sinto. Eu não acho, eu não acredito, eu já sinto, eu sei. Então essa é uma segunda forma de se relacionar com Deus. E a terceira forma da gente se relacionar com Deus é o Advaita, totalmente sem dualidade, tudo é Deus. Não existe absolutamente nada que não seja Deus aqui e agora. Aí alguém pode me perguntar assim: mas Deus não é amor? O Sai Baba, ele é chamado de encarnação do amor, e ele nos chama de encarnações do amor. Prema Swarupa, universo, essa palavra pode ser compreendida como uno se revelando através do verso, a essência se revelando através da existência. É como quando a água toma forma de onda, não deixa de ser água, durante um tempo surge como onda. Essa palavra universo pode ser compreendida como o uno no verso. Então, tudo aqui agora é o uno, é Deus. Só que por um poder chamado Maya, que a gente chama de ilusão, algumas formas, em especial as formas humanas, se esquecem que são a própria divindade. Tudo aqui é amor. Tudo aqui é amor. Deus é amor.
neste instante, estamos esquecidos, né, que tudo é amor. Nossa, mas eu vejo violência, né, eu vejo desonestidade, eu vejo acidentes acontecendo. Todo o nosso sofrimento, Sai Baba diz, que se origina na ignorância. Primeiro, acreditamos que somos esses corpos. Se a gente fizer um exercício e pelo menos se abrir para essa possibilidade da desidentificação com o corpo, imagina que você sabe que aquilo que você é eterno, é infinito, é bem-aventurado, e que todas as pessoas que você ama são o mesmo. Se você tiver essa consciência, não tem sofrimento, não tem medo, não tem ansiedade, não tem culpa. É muito importante que reconheçamos nesse instante a raiz de todo o mal. Qual é a raiz de todo o mal, de todo o sofrimento? A ignorância espiritual. O ego diz, a raiz de todo o mal é o meu vizinho enjoado, é o governante de tal país, é o presidente da empresa, ou foi um acidente que aconteceu e me deixou debilitado. O ego olha para o lado de fora e acredita que vai encontrar paz e felicidade resolvendo as coisas do lado de fora. Os mestres nos dizem, acordem, acordem, porque essa percepção do lado de fora é um sonho, é como se fosse um sonho. Certamente todo mundo que já está aqui, em algum momento teve um sonho enjoado, que a gente chama de pesadelo. Lembra do alívio que é quando acorda? Ai, graças a Deus era um sonho. Às vezes a gente chora de emoção, né? Era só um sonho, está tudo bem. Aqui agora estamos sonhando e tomando o sonho por realidade. É só um sonho um pouquinho mais prolongado do que os sonhos que nós temos quando esses corpos dormem e nós estamos identificados com ele. Tanto faz a forma como a gente se relaciona com Deus no primeiro momento. Se é dual, se eu percebo dentro de mim, ou se eu já me abro pelo menos para tudo é Deus, aqui e agora. Tem um ensinamento que Swami fala que é a quintessência do Vedanta. Nesse ensinamento, a gente vê essas três formas de se relacionar com Deus. O ensinamento é assim: olhe para trás e agradeça a Deus. Olhe para frente e confie em Deus. Olhe ao seu redor e sirva a Deus. Olhe para dentro e encontre Deus. Olhe através e seja Deus. Nesse ensinamento estão as três etapas para que a gente possa despertar a consciência divina, para que a gente se abra, para que Swami nos dê aquilo que ele veio dar, ou que a gente estenda a mão para receber. É muito interessante olhar para isso. Ele veio oferecer uma coisa, a gente fica pedindo outras. Ele tem uma frase que diz assim: dou agora o que vocês me pedem, para que em algum momento vocês peçam o que eu vim lhes dar. Que seja esse o momento, gente. Não percamos tempo. Swami diz que às vezes o tempo perdido nessa encarnação não pode mais ser recuperado. Então, nesse ensinamento, nas três primeiras etapas, nós podemos ver essa consciência dual. E certamente todos nós passamos um pouquinho por ela. Então olhe para trás e agradeça, olhe para frente e confie, olhe ao redor e sirva. Eu ainda me percebo separado, uma pessoa que tem passado, uma pessoa que tem futuro, uma pessoa que se relaciona com outras pessoas, né, de alguma forma ora por Deus. Como é importante orar por Deus? A gente nunca deve criticar nenhum tipo de oração. Se uma pessoa está chamando Deus sinceramente, é isso que interessa. Swami diz isso no discurso. Tem pessoas que dizem, tudo é Deus, mas a primeira ameaça que esse corpo sofre começa a tremer. Então, está falando, mas não tem consciência, enquanto outras trabalham na dualidade, mas dizem, o avatar me protege, se sentem protegidas mesmo diante de uma ameaça. Então, o que interessa é sinceridade, fé. Então, olhe para trás e agradeça a Deus, olhe para frente, confie, olhe ao redor e sirva, tem a ver com a dualidade. Olhe para dentro e encontre Deus, já tem a ver com eu percebo que está dentro de mim. Olhe através e seja Deus.
aí eu já me percebo inseparável, sou uno sem segundo. É importante que a gente aprenda um pouquinho de cada passo que Suame propõe. Então, primeiro, olhe para trás e agradeça a Deus. Aí alguma mente pode retrucar assim: nossa, mas eu sofri tanto, eu já passei por momentos tão difíceis, dolorosos, injustos, como é que eu vou agradecer? Daí é importante a gente voltar no ponto da visão. Nós não somos homens e mulheres que têm um espírito. Nós somos o ser espiritual tomando essas formas humanas. E o objetivo de uma forma humana na criação é despertar a consciência espiritual, é recordar daquilo que verdadeiramente somos. Logo, tudo que nos aconteceu, de alguma forma, é o que nos traz aqui e agora. A história desses corpos é o que nos traz aqui e agora no Centro Sai Baba de Vila Isabel, na celebração de 38 anos, na presença do Avatar. Nossa, mas ainda assim aconteceu muitas coisas que eu não tenho como agradecer. Quando a minha consciência ainda está muito envolvida com os desejos, com os apegos e com as aversões do ego, realmente tem coisas, pelas quais eu nunca vou agradecer. Eu tive a sensação de uma perda, eu fiz um planejamento e deu tudo errado, uma pessoa me machucou, enfim, passei dificuldade. Se eu ainda vivo os caprichos do meu ego, que acredita que a finalidade da vida é obter prazer, ganho, sucesso e evitar a dor, o que me incomoda, se eu ainda acho que êxito ou fracasso tem relação com essa dualidade, eu ainda não entendi a visão. Então, quando eu olho para trás, certamente tem coisas que eu não vou gostar de lembrar, e não é para gostar de lembrar, mas mesmo aquilo que machuca, que tira da área de conforto, de alguma maneira está colaborando para que o quanto antes eu me desapegue dessa ideia infantil que eu vou encontrar felicidade definitiva no mundo onde tudo é passageiro, que eu vou encontrar felicidade verdadeira no mundo onde tudo é ilusório. Então, muitas vezes, a graça, a bênção, vem através de uma chacoalhada. Suame diz assim: às vezes você acha que eu te coloquei dentro do liquidificador. Eu quero tirar o seu suco. Eu quero que você perceba o que existe de melhor em você e coloque o bagaço para longe. Então olhe para trás e agradeça a Deus. Eu não estou pedindo para que a gente goste de tudo que a gente passou, mas que a gente consiga perceber que tudo tem um propósito. Um dos nomes para Deus é Ishvara, que pode ser chamado de ordem cósmica, e está tudo acontecendo de acordo com a ordem cósmica. Cosmos quer dizer ordenação perfeita, harmoniosa. Se você compreende que o objetivo da sua encarnação, de acordo com Suame, é realizar a Deus, tudo que te aconteceu favorece a isso, mas nem sempre agrada, está de acordo com a maneira limitada do ego perceber o ser e os desejos dele. Eu sei que é duro ouvir isso, dependendo da história de cada um de nós, mas compartilhando de forma brevíssima uma história pessoal aqui na organização SAI. Há mais ou menos 20 anos, eu estava no Centro SAI de Niterói. Estávamos eu, a Juliana, o Cláudio e a Lívia, que a maioria aqui conhece, o Télia e a Sandra estavam aqui, que são pais da Lívia. E fazendo um círculo de estudos. Nesse círculo de estudos, o Cláudio e a Lívia levaram um texto e o parágrafo dizia assim: você na sua infância passou algumas dificuldades emocionais, seus pais se separaram, você ainda era muito novo. O texto é praticamente esse. E foi um momento difícil, doloroso, e eu fiz uma associação com a minha infância. Quando os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos. Eu fiz uma associação com a minha infância, e a minha mente pensou assim: poxa, cheguei no lugar certo, porque no final desse parágrafo eu vou ouvir assim:
Então agora você chegou aqui, meu filho, eu vou te consolar, eu vou te acolher, eu vou ajudar a curar essas feridas emocionais. Só que a conclusão do parágrafo é outra. Suame diz: fui eu que te dei isso tudo. Eu falei: hã? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E a resposta para o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, veio: você está aqui para se desiludir. Eu sei que hoje já citaram o professor Hermógenes mais cedo, que é um dos fundadores aqui dessa Casa Santa, e ele brincava: se eu for fundar uma religião, o nome vai ser desilusionismo. Nós precisamos de desilusão. Orem por desilusão. Orem por desilusão. Peçam a Deus por desilusão. Suame diz que a gente recebe de acordo com a maneira que a gente pede. Em verdade, a gente experimenta de acordo com a maneira que a gente olha. Ah, Carlos Henrique, mas desilusão é uma coisa que dói. Desilusão não dói. Você está equivocado, que eu já me desiludi e doeu um bocado. Alguém pensou assim? É possível. Mas você não sentiu dor porque se desiludiu. Se você sentiu dor, é porque se manteve apegado à ilusão. O que dói é o apego à ilusão, é tomar o irreal por real. Desilusão é a graça divina. Desilusão quer dizer sem ilusão. Então olhe para trás e agradeça a Deus. Olhe para a frente e confie em Deus. Tem um livrinho que tem uma frase assim de Suame: está preocupado, está ansioso, esqueceu de mim de novo? Esqueceu de novo que eu estou aqui para você, por você, pela sua felicidade, mas você, aquilo que você verdadeiramente é. Ele não está aqui para satisfazer os caprichos, os desejos do nosso ego, que na Índia chamam de ahankara, que quer dizer literalmente o falso eu. Ele não está aqui para servir ao falso eu. Ele está aqui para destruir, para dissolver o falso eu. Por isso a importância da visão correta. Estamos aqui nessa encarnação, para ser mais exato, nesse instante, para acordar. Nossa, mas isso é muito desafiador. Quem está dizendo isso é a sua mente. Sua mente diz que é mais fácil que piscar o olho. Ele diz assim: pergunta para um neurologista quantos processos o corpo não produz para o olho piscar. Enquanto a autorrealização consiste na desidentificação com a mente pensante. E hoje, boa parte da nossa identificação com a mente pensante diz respeito justamente à preocupação, a olhar para frente, imaginar tudo de errado que pode acontecer e como é que eu vou me virar e como é que eu vou me sentir. O passado não existe mais, o futuro ainda não chegou. A vida acontece aqui agora. Buda, qual o melhor local, qual o melhor horário para se iluminar? O melhor local é aqui, o melhor horário é agora. Quando eu agradeço pelo meu passado, quando eu paro de reclamar, ele começa a desaparecer, porque eu não fico remoendo isso na minha mente. Quando eu realmente confio em Deus, eu paro de me preocupar. A preocupação hoje é a nossa maior fonte, ou é o maior imã, para que a nossa atenção fique presa na mente. Confia em Deus, vive o aqui e o agora. E o que eu faço aqui agora? Qual é a melhor coisa para eu fazer aqui agora? Servir a Deus. Olhe para trás e agradeça a Deus. Olhe para frente e confie em Deus. Olhe ao redor e sirva a Deus. Olhe ao redor e ame. Baba tem frases pequenininhas que muitas vezes nós achamos essas frases bonitinhas, mas não percebemos a profundidade. Como, por exemplo, ame a todos e sirva a todos. Ajudar sempre, ferir jamais. Nós deveríamos pegar essas frases, e contemplar: ame a todos, sem exceção, e sirva a todos, sem exceção. Esteja sempre ajudando, nunca esteja ferindo. Essa poderia ser exclusivamente a nossa prática espiritual. Aí nós perceberíamos dentro de
nós obstáculos, julgamento. Madre Teresa dizia assim: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las, e o objetivo é amar. Quem julga é a mente, o objetivo é se desidentificar com a mente. Baba diz que a jornada de Deus, do homem para Deus, tem 30 centímetros de distância. 30 centímetros é a distância da mente para o coração. É sair do julgamento para amar sem impor condições, amar incondicionalmente. Então, na presença de uma pessoa feliz, ama a felicidade dessa pessoa, se alegra por ela estar feliz. Na presença de uma pessoa que está sofrendo, seja compassivo, seja compassiva, estende a mão, pergunta como você pode ajudar sempre. Na presença de uma pessoa difícil, mantenha-se equânime, evita vibrar vingança, vibrar maus votos para essa pessoa. Às vezes, eu sou sincero, olha, eu sinto que o amor ainda não flui, mas evita pelo menos revelar aquilo que é contrário a ele. O ódio não cessa pelo ódio, o ódio cessa pelo amor. Buda: ama teu inimigo, reza pelo seu perseguidor. Jesus: ame a todos, sirva a todos. Baba. Então, numa primeira fase, a gente trabalha essa não identificação com o passado, e eu agradeço por tudo que eu lembro, essa não preocupação com o futuro, eu confio em Deus. Esse servir, que vai encontrar alguém que se rebela dentro de você, que você acha que é você, mas é um falso eu. Swami diz assim: não existe amor sem sacrifício. E sacrifício é sacro ofício. O que é sacro ofício? São as ações inspiradas pelo sagrado. E o sagrado tem um inimigo, é o ego, é o ahankara. Da mesma forma que quando o sol brilha, a escuridão desaparece, quando o sagrado resplandecer dentro de nós, esse falso eu vai ser desmascarado. Como diz Krishna no Bhagavad Gita, o falso eu, ou a mente, a mente é uma péssima senhora, mas pode vir a ser uma ótima servidora. Então esse falso eu deve ser compreendido só como um nome que esse corpo recebeu, e esse corpo como uma vestimenta temporária para o eu verdadeiro, para o Atma se manifestar. Então a gente vai para aquele segundo nível de se relacionar com Deus. Eu já percebo que esse Deus para o qual eu rezava, esse Deus para o qual eu vejo usando uma túnica laranja, com um penteado que se assemelha a um Black Power, eu começo a perceber que isso que eu busco não se limita a um corpo físico que nasceu um dia, morreu no outro. É algo que está em tudo e que está dentro de mim. Então a minha prática espiritual já começa a ser uma prática um pouquinho mais refinada, uma prática, seja de fechar os olhos e voltar a atenção para dentro, ou seja realmente de orar e entregar. Vejam que incrível, eu posso aqui agora me concentrar, decidir não me envolver com os pensamentos e começar a voltar a atenção para aquele espaço onde surgem os pensamentos. E esse espaço é separado de mim? Não é, esse espaço sou eu, mas não eu corpo físico, não eu pensamento. É um eu que vai se revelando à medida que eu me desidentifico e me desapego de corpo e mente. Mas o devoto, ou a pessoa mais devocional, pode vivenciar isso também numa oração. Eu pego tudo que aflige ao Carlos Henrique e digo assim: Swami, cuida dessa situação profissional, dessa situação familiar, dessa situação do meu país, dessa situação do meu time que perdeu para o time da Alemanha. Pelo menos ainda seguimos líderes do brasileiro. Mas eu pego tudo que me aflige e digo assim: eu entrego em tuas mãos, o Senhor cuida para mim. Se eu falo isso de verdade, se eu entrego e não me preocupo com o futuro, o que acontece? A mesma experiência da meditação. Eu fico em silêncio aqui agora e vou percebendo que Ele está dentro de mim.
Uma vez eu me recordo de uma conversa com o Moacir, um devoto muito querido também, dos mais antigos da organização e uma referência para muitos. Ele me disse uma coisa que eu achei tão bonita, que tem que ter tanta coragem para falar, que quem conhece o Moacir, ele é humildade encarnada, né? Ele é humilde, né? De uma forma tocante, porque eu tive experiências com ele assim que fazem com que ele seja um grande modelo, uma grande inspiração para mim. E ele me falou assim, mas falou com uma pureza de alma. Ele falou: Carlos Henrique, atualmente eu não leio mais muitos livros sagrados não, está tudo dentro de mim. E eu prestando atenção, aí ele seguiu falando assim: quando eu leio só para confirmar. Só para confirmar que a minha intuição está de acordo com o que está escrito ali. Então é natural que primeiro vejamos Deus fora, depois ainda com o sentimento de eu, fulano de tal, eu começo a perceber que está dentro, a comunicação é interna. Em algum momento, da mesma forma que um pouco de água dentro de uma garrafa, né, quando a gente tira a rolha, a tampa da garrafa e joga de volta no oceano, essa água se funde com o oceano. Em algum momento, esse sentimento de eu, fulano de tal, buscando Deus, ele começa a se direcionar para dentro, e esse mergulho para dentro é um mergulho que se assemelha justamente à gota d'água voltando para o oceano. Num dos livros do professor Hermógenes, e assim eu vou finalizar a minha participação aqui, ele pede para a gente imaginar uma garrafa de vidro com um pouquinho de água dentro, e essa garrafa está boiando no mar. E a água do mar está falando assim para ela: você e eu somos o mesmo, somos um. Mas a água, ali dentro da garrafa diz: não, eu sou um pouquinho de nada de água, eu sou um pouquinho insignificante de água. Olha só a vastidão do oceano que você é. Quando o Swami surge na nossa frente, assim aconteceu com a Maria, com Hermógenes, numa entrevista num dos ashras de Swami. Swami pergunta para Maria: quem sou eu? E ela responde: o Senhor é Deus. E ele diz: sim, mas você, apontando para cada pessoa, que vocês são o mesmo que eu. Então esse pouquinho de água que está ali, ele se identifica com a garrafa que está em volta dele. Ele acha que a garrafa que ele imita faz parte. Esse corpo é a garrafa. Esse corpo é a garrafa. E a gente tem a sensação que o espírito que nós somos, de alguma forma, se limita às possibilidades desse corpo e mente. Então imaginem essa garrafa, seja quebrando, ou alguém tirando a tampa, a rolha e a aguinha voltando para o oceano. Dá uma sensação de eu deixo de eu ser o que eu sou, mas a verdade é que eu desperto a consciência que eu sou tudo. Eu sou tudo. Aqui e agora, nós somos o pleno. Então vamos fechar os olhos uns segundinhos. Eu sou o pleno. Eu sou o pleno. Sem limitações, sem carências, sem necessidades, sem desejos. Plenitude. Plenitude de paz, plenitude de amor, plenitude de conhecimento, plenitude de felicidade. Mas esse eu sou não é o mesmo eu que surge na mente na forma de um pensamento. Esse eu sou não tem relação com esse corpo que nasceu um dia e vai morrer no outro. Eu sou aquilo que é capaz de observar esse corpo e essa mente, mas que não sou afetado e também não me envolvo. Não sou eu que estou no mundo, é o mundo que está em mim. Swami diz que nós vamos receber de acordo com a maneira que nós pedimos. Que tenhamos a sabedoria de pedir de acordo com o que Ele nos oferece. Swami diz que vamos ver de acordo
com a maneira que nós olhamos, que nós possamos deixar de olhar somente com os olhos físicos e passemos a olhar com o olho espiritual, o olho da sabedoria, que é a sabedoria dele em nós. Em verdade, a sabedoria que nós somos aqui e agora. Swami nos abençoa com essa visão. Om Shri Sai Ram. Gratidão, Palmeirinho, Betinho, gratidão pelo carinho. Vamos aproveitar essa vibração dos mantras, dessas músicas também nos alimentam. Gratidão, Carlos, por essa palestra também tão linda. Afasta a escuridão dos nossos corações. Ilumina o nosso ser interno. Dai-nos um claro intelecto, de sua imagem possa sempre se refletir. Dio Yona Prachudaya